Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje o tema é, olha, fascinante e um pouco misterioso: o abismo na Bíblia. A gente está com um material bem completo aqui, um artigo do site Teológico, que vai nos guiar por essa noção de algo profundo, né? Caótico e às vezes até um lugar de aprisionamento. Ok. Então vamos destrinchar isso. A ideia é entender as diferentes camadas que essa palavra carrega. A gente começa lá no Gênesis, naquele caos primordial, e vai seguindo até ver o abismo como essa prisão meio assustadora lá no fim dos tempos, né? Tudo com base nesse material que a gente estudou. E o legal aqui é justamente como esse conceito não é uma coisa só, né? Não é um ponto fixo no mapa. É um símbolo muito rico que vai mudando, principalmente quando a gente sai do Antigo e entra no Novo Testamento. Ele acaba refletindo como se entendia a criação, o julgamento, a morte e, acima de tudo, acho a ideia do controle de Deus sobre o caos, sobre o mal. Exatamente. E é essa transformação que deixa a coisa interessante. Como é que uma palavra só pode significar tanta coisa diferente ao longo do tempo? Vamos ver como esse lugar, essa profundidade quase impensável, é descrita. Começa com água, né? E termina como um lugar que até demônio tem medo. Então, começando pelo comecinho mesmo, Gênesis 1, versículo 2. Logo ali, quando tudo começa, diz que a terra era sem forma e vazia. E continua, havia trevas sobre a face do abismo. A palavra hebraica aqui é terrum. O que seria esse terrum nesse momento inicial? Certo? Tehom é a palavra hebraica para abismo ou profundezas. Ali em Gênesis 1, ela descreve o estado antes da ordem divina. Imagina tipo um oceano imenso, escuro, sem limite definido. Um caos aquático, sabe? Potencial bruto, mas desorganizado. É a matéria-prima sobre a qual Deus vai agir. E é importante que o texto diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Isso já mostra o início da ação de Deus, colocando ordem nesse terrom. São as tais águas primordiais. Interessante. O artigo que a gente está usando até faz uma conexão com outras culturas da época, tipo o mito babilônico da criação, o Enuma-Elish. Lá tem a Tiamat, que é a deusa dessas águas salgadas, caóticas. Ela é derrotada para que o mundo possa ser criado. A fonte que a gente consultou sugere que talvez esses mitos fossem, assim, ecos distorcidos de uma ideia monoteísta mais antiga sobre a criação. É uma leitura possível, sim. Mas voltando para o terrom da Bíblia, essa ligação com água vasta, caótica, não fica só lá na criação, não. Ela volta com tudo no dilúvio. Gênesis 7:11. O texto diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo. De novo, terrom. Aqui, as águas profundas, que antes estavam contidas, invadem tudo, trazendo destruição. É como se o caos inicial voltasse, né? Embora, claro, na Bíblia isso está sob o controle de Deus como um juízo. Isso já puxa outro lado do abismo. Não só o caos original, mas também um símbolo de julgamento divino. Isso aparece em outros textos, né? Como Jeremias 4:23. O profeta tem aquela visão terrível. Ele diz: "Olhei para a terra, e eis que estava sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz." Lembra muito Gênesis 1:2. Exato. A interpretação que o material traz para essa passagem de Jeremias é que ela descreve uma espécie de descriação, uma volta ao caos. O pecado humano foi tão grave que o resultado no julgamento é o fim da ordem criada. A terra voltando a ser tohu aborro, a mesma expressão de Gênesis, simboliza essa desordem que retorna por causa da quebra da aliança. O abismo, nesse sentido, representa o colapso de tudo. Mas essa ideia do abismo como algo só negativo ou ameaçador também tem um contraponto, né? O Salmo 104, por exemplo, o versículo 5-8, me parece que traz um olhar diferente. É um louvor que celebra justamente o poder de Deus sobre essas profundezas, sobre o terrom. Sim, esse salmo é ótimo para mostrar a visão teológica principal.
Ele descreve Deus criando, lançou os fundamentos da terra, e depois, com o abismo Terrom, a cobriste. Mas aí vem o ponto. A tua repreensão fugiram. Deus coloca limites nessas águas, mostra quem manda. A mensagem central que o artigo ressalta é: o Terrom pode ser caótico para o ser humano, incontrolável, mas para Deus, não. Ele está totalmente sob o controle divino. Deus não só cria a partir do caos, mas o domina. Entendi. Então temos o caos primordial domado e o símbolo do caos retornando no julgamento. Mas a nossa fonte mostra que o termo ganha também uma dimensão mais, digamos, pessoal, existencial, ligada à morte, ao sofrimento, à sensação de estar longe de Deus. Como isso aparece? É outra camada importante, principalmente no Antigo Testamento. A ideia de profundidade aqui se liga ao Sheol, que era para eles o mundo dos mortos, né? Um lugar de sombra, silêncio e de distanciamento de Deus. O Salmo 88, verso 6 é muito forte nisso. O salmista está desesperado. Pusesse-me na cova mais profunda, em lugares escuros, nas profundezas. A palavra para cova aí é bó, que, como o material aponta, citando Anderson, muitas vezes é uma metáfora para o Sheol, para essa angústia profunda, esse isolamento, quase uma morte em vida. Tem Jonas também, né? Dentro do peixe. Exatamente. Jonas 2. Ele descreve a sensação de estar se afogando, perto da morte. Versos 5 e 6. As águas me cercaram. O abismo, Terrom, me rodeou. Ele se sente lá no fundo do mar, quase no Sheol, expulso da presença de Deus. O Terrom aqui é essa força que engole ele, é a morte chegando perto. Mas aí ele clama, e Deus o tira, da cova, da destruição. E essa conexão do abismo com a morte, com o submundo, ela continua no Novo Testamento. O conceito muda. Continua assim. E evolui. No Novo Testamento, a palavra grega que aparece é abyssos. Ela pega essa herança da morte, do mundo inferior, mas é relida por causa de Cristo. Um exemplo claro é Romanos 10, versos 6 e 7. Paulo está falando da fé e usa aquela pergunta retórica. Quem subirá ao céu para trazer Cristo? Ou quem descerá ao abismo, abyssos, para trazer Cristo dos mortos? Aqui, abyssos é claramente o reino dos mortos, de onde Cristo ressuscitou. A interpretação que a gente encontra é que Paulo usa isso para dizer: olha, a salvação não depende do nosso esforço para alcançar Deus ou vencer a morte. Cristo já fez isso. Ele desceu ao abismo da morte e venceu pela ressurreição. Nossa, isso é uma mudança e tanto. E o Novo Testamento parece além mais, né? O abismos não é só o lugar dos mortos, mas vira um lugar específico para prender forças do mal. Aí a imagem fica talvez mais conhecida para a gente hoje. Exatamente. Essa ideia que ficou mais popular muito por causa de Apocalipse. Lá no capítulo 20, versículos 1 a 3, tem aquela visão forte. Um anjo desce com a chave do abismo, abyssos, e uma corrente. Ele prende Satanás, o dragão, a serpente antiga, e joga ele no abismo. E o texto diz que o anjo o fechou e pôs selo sobre ele, para ele não enganar mais as nações por 1000 anos. Chave, corrente, selo. Sim, o simbolismo é claro. Chave é autoridade. Corrente é restrição. Selo é segurança, controle divino. Nesse contexto do fim dos tempos, o abyssos vira essa prisão espiritual temporária para o inimigo principal. O material que a gente está usando cita estudiosos como Bill, dizendo que essa ideia de prisões subterrâneas para seres rebeldes, anjos caídos, já existia na literatura judaica da época. Apocalipse usa essa tradição para mostrar o controle de Deus sobre Satanás. Não é um lugar físico com grades necessariamente, mas uma condição de impotência imposta por Deus. E não era só Satanás que tinha medo desse lugar, pelo visto. Tem a história do endemoniado Gerazeno, em Lucas 8. Aquilo é impressionante. Muito. Lucas 8:31. Quando Jesus está expulsando aquela legião de demônios, o texto diz que eles rogavam-lhe que não os mandassem ir para o abismo, abyssos. Eles preferem ir para porcos do que para lá. Nossa, Pois é. Mostra bem que, na cabeça deles e na compreensão da época, o abyssos era um lugar terrível de confinamento, talvez de tormento.
um destino a ser evitado a todo custo. Faz sentido. E para completar tem Judas, versículo 6. Falando de anjos que pecaram, que abandonaram seu lugar, Judas diz que Deus os tem reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo. Embora não use a palavra abissos ali, a descrição prisão, escuridão, correntes, aguardando julgamento, bate direitinho com a função do abismo como lugar de contenção para esses seres caídos. Parece ser parte da mesma visão de mundo. Ok, a gente viu caos, julgamento, morte e prisão. Muita coisa. Para a gente organizar, talvez seja bom voltar para as palavras originais, o hebraico terron e o grego abissos. Quais as principais diferenças e ligações entre elas, segundo o material? É importante sim diferenciar, ajuda a ver a evolução. No Antigo Testamento, a palavra principal é terron, aparece umas 36 vezes, e se refere primeiro às profundezas do mar, ao caos aquático antes da criação, sabe? Pode ser também às fontes subterrâneas de água, como no dilúvio, e metaforicamente pode se ligar ao Sheol, a angústia profunda. A origem da palavra é meio incerta, talvez ligada a termos acádicos para mar, como Tanto ou Tiamat. E tem também o Bor, o poço, como metáfora para o submundo, que a gente viu no Salmo 88. Certo, esse é o terron. E o abismos? Já o abissos é a palavra do Novo Testamento e importante também da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, que os autores do Novo usavam muito. A palavra grega em si já é interessante. A, sem, plus, bissus, fundo. Literalmente, sem fundo. Já dá a ideia de profundidade sem limite. O abissos pega muito do significado do terron da Septuaginta, profundezas do mar, submundo, Hades em grego. Mas o uso específico no Novo Testamento, principalmente em Lucas e Apocalipse, dá para ele essa conotação mais forte de prisão para espíritos maus, um lugar escuro, de confinamento, sob controle divino. Embora venha do terron, o abissos do Novo Testamento parece ter um foco mais no fim dos tempos, na questão demoníaca. Fascinante como a língua acompanha essa mudança teológica, né? Bom, então, juntando tudo isso que a gente explorou, o que dá para dizer sobre o significado geral do abismo na Bíblia? A gente foi do caos aquático para o julgamento, para a morte e sofrimento, até chegar na prisão espiritual. Qual o fio que amarra tudo isso? Olha, se a gente tenta ligar os pontos, o que salta aos olhos é como esse símbolo é complexo e dinâmico, né, ao longo da Bíblia. O abismo não é uma coisa parada. Ele é usado para falar de coisas diferentes sobre Deus, a criação, o ser humano, as forças espirituais. Mas apesar das caras diferentes que ele assume, água primordial, prisão de Satanás, tem um tema teológico que está sempre ali bem forte, como o material nos ajuda a ver. A afirmação da soberania absoluta de Deus. Seja sobre o caos inicial, sobre as águas do dilúvio, sobre a morte e o Sheol, ou sobre Satanás e os demônios, a Bíblia sempre mostra Deus como quem tem o controle final, a autoridade máxima. O abismo, seja como for, está sempre sujeito ao poder e ao propósito de Deus. Ele nunca é uma força que desafia Deus e vence. Essa é uma conclusão forte mesmo e deixa a gente pensando, né? Considerando essas várias faces do abismo que a gente viu, começando como esse caos de água antes da ordem e terminando como essa prisão espiritual lá no fim, será que essa própria jornada do conceito, essa evolução na forma de representar o profundo, pode dizer algo sobre como a própria teologia foi entendendo melhor ao longo do tempo a criação, o mal, o julgamento, o destino final? Dentro da tradição judaico-cristã, fica aí a reflexão para a gente continuar pensando.